Queremos o teu nome engrandecer. Para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Olá, irmãs. Eu vou contar hoje a história de mais uma mulher da Bíblia e a nossa personagem de hoje se chama Dorcas. A história de Dorcas está registrada na Bíblia em Atos 9, de 36 a 42. Ela ficou conhecida principalmente por ter sido ressuscitada pelo Senhor após a oração do apóstolo Pedro, sendo este o primeiro milagre de ressurreição realizado através do ministério de um apóstolo no Novo Testamento. Então vamos ler Atos 9, de 36 a 42? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer, e depois de a levarem, puseram-na no cenáculo. Como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-lhe para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isso se tornou conhecida por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Aleluia. Eu vou dar aqui uma breve introdução sobre a nossa mulher de hoje, né? Dorcas foi uma mulher cristã da cidade de Jope, uma cidade portuária próxima a Jerusalém. Por ser uma cidade costeira, muitos maridos e pais partiam em direção às águas perigosas e vários deles não voltavam do mar, deixando para trás viúvas e órfãos enlutados e desamparados. O nome grego Dorcas é a tradução de Tabita em aramaico. Ambos os nomes significam gazela, um animal que anda pelas alturas, rápido, esperto, veloz, protegendo o rebanho e estando alerta para adverti-los dos perigos. O texto bíblico diz que Dorcas era notável pelas esmolas que dava e boas obras que fazia, confeccionando túnicas e outras peças de vestuário para as viúvas da sua região e cuidando também dos pobres daquele lugar. Olha a primeira lição que esta irmã nos ensina. Ela conhecia o lugar onde morava e estava atenta às necessidades do povo dali. Além do que está escrito no livro de Atos, nada mais se sabe sobre quem foi Dorcas, mas as breves informações sobre ela são suficientes para revelar o seu notável caráter, ou seja, uma mulher acima da média, que fazia algo a mais do que todos estão fazendo. Dorcas é chamada no texto bíblico de uma discípula. Isso significa que ela era uma cristã, uma genuína e fiel crente em Jesus, não só com palavras, mas com ações. Dorcas não realizava boas obras para ser salva, mas praticava boas obras porque ela era salva. E a Bíblia nos conta que Dorcas adoeceu e morreu. Nada é dito sobre a natureza da enfermidade ou mesmo sobre quantos anos Dorcas tinha quando isso aconteceu. A morte de Dorcas causou grande comoção entre as pessoas de Jope. E os crentes daquele lugar ficaram sabendo que o apóstolo Pedro estava ali em Lida, uma cidade bem pertinho. Então, enviaram 2 homens para encontrá-lo e pedir que fosse depressa à cidade de Jope. Os estudiosos discutem a busca por Pedro. Alguns pensam que os crentes de Jope foram procurar consolo em Pedro, assim como nós também buscamos consolo em nossos pastores e irmãos em Cristo. Outros acreditam que os crentes de Jope procuraram em Pedro na esperança de um milagre. Eles acreditavam que Cristo poderia repetir os milagres que havia realizado durante seu ministério terreno, só que agora através dos seus apóstolos.
Pois Cristo mesmo disse, está registrado lá em João 14:12, que quem cresce nele faria as mesmas coisas que ele e até maiores. Bom, mas então Pedro rapidamente vai ao lugar em que o corpo de Dorcas estava, e quando ele chegou, foi recebido pelas viúvas que tentavam mostrar, através das obras de Dorcas, que tipo de pessoa ela havia sido e como a sua partida era uma grande perda para elas. Pedro pediu que todos saíssem do quarto onde Dorcas estava, e ali ele colocou-se de joelhos e orou a Deus. Então, voltando-se para o corpo da mulher, ele disse: Tabita, levanta-te. No aramaico, Tabita, cume. Detalhe. Lembra que essas também foram as mesmas palavras ditas por Jesus, a filha de Jairo? Bom, vamos lá. Então, voltando aqui para o Pedro e para Dorcas, após a oração dele, a Bíblia diz que imediatamente Dorcas abriu os olhos, sentou-se e Pedro se ajudou a levantar. Como que dizendo, olha, Dorcas, sentada você já é uma bênção, mas a gente precisa de você de pé. Aleluia. Então Pedro levou Dorcas até os crentes e principalmente até as viúvas. A notícia da ressurreição de Dorcas percorreu toda a cidade de Jope e muitos creram no Senhor Jesus. Isso significa que aquelas pessoas entenderam que o poder que ressuscitou Dorcas não tinha origem em Pedro, mas em Jesus. Portanto, Cristo foi quem recebeu a glória em Jope. E também a gente pode destacar que até o velório de Dorcas foi evangelístico, pois todos que foram até lá passaram a crer em Jesus através do testemunho da vida, da morte e da ressurreição de Dorcas. E o que Dorcas tem para nos ensinar hoje? Primeiro, Dorcas era o tipo de mulher que qualquer pessoa gostaria de ter como amiga e vizinha, né? Vamos combinar? Sensível às necessidades das pessoas, conhecia o lugar onde ela morava e se dedicava a fazer as boas obras ali, usando o dom que Deus lhe deu. A sua vida é um exemplo para a minha vida e para a sua vida também, minha irmã. O que nos faz pensar em alguns pontos. Primeiro, o que eu estou fazendo para servir o meu próximo? Como eu estou agindo ao perceber a necessidade do meu irmão? Como eu estou usando o meu dom e as habilidades que Deus me deu? Quarto, eu sou sensível às necessidades do meu próximo? Outra lição é que, como Dorcas também esteve presente na vida das outras pessoas, ela deu bom testemunho de serva de Deus. Ela era uma mulher que dava valor ao ser humano, em um mundo tão difícil. Ela usou os talentos recebidos de Deus e fez com eles um ato de amor para o seu próximo, sem alarde, sem chamar atenção para si própria. Trabalhava no silêncio. Irmãs, Dorcas não é uma pessoa tão conhecida por todas nós. Talvez tenha mulheres aqui que nunca tinham ouvido falar de Dorcas. Nós temos a tendência de falar e sempre citar grandes mulheres da Bíblia, que são as mais famosas, como a Sara, o Esther ou a Ruth. Mas eu posso arriscar a dizer que talvez a maioria de nós aqui também sejamos anônimas, como Dorcas era anônima. Mas esse anonimato não a impediu de fazer o seu trabalho dentro da sua casa, ali, quietinha, mas com um olhar atento às necessidades daqueles que estavam ao seu redor. Eu não sei se ela pregou a palavra, eu fico pensando aqui, talvez Dorcas não tenha pregado a palavra, mas ela exerceu a palavra através das suas boas obras. Ela mostrou a Cristo e o segundo maior mandamento dele, que é amar o próximo como a ti mesmo. Ela cumpriu esse mandamento com muita dignidade, com tanta dignidade e com tanta importância, que o povo pediu a ressurreição dela. Pensa nisso, minha irmã. Imagina a relevância que ela tinha para a comunidade. A primeira mulher que o povo pede para Deus ressuscitar. Devia ser porque ela ainda tinha muita coisa para fazer e aquele povo precisava muito dela, né? É uma história linda, linda. Me toca demais o fato de uma comunidade pedir a ressurreição de uma mulher. Clamar e chorar pela ressurreição de uma mulher de Deus. Olha que exemplo. E eu fico imaginando no que Dorcas pensou assim que ela ressuscitou. Acho que tipo, onde é que eu tô? Cadê o meu Senhor Jesus, né? Como assim eu voltei para Jope? Eu pensei que eu estava indo no caminho do céu. E meditando nisso, coisa da minha imaginação, por favor, isso não está na Bíblia, né? Não deixe que as minhas falhas, os meus pecados te levem a tropeçar. Ouçam só o que Deus tem para falar
aos corações de vocês através do exemplo dessa mulher abençoada que é Dorcas. Mas eu fico imaginando Dorcas, após a ressurreição, tomando consciência do seu papel, da importância do seu trabalho. E agora, mais do que nunca, sabendo que ela devia treinar novas costureiras para ocupar o seu lugar. Talvez ela pensou que ela entregava o fruto do seu trabalho, que eram as túnicas, para suprir as necessidades das viúvas, mas ela ainda não havia plantado a semente, o ensino, isto é, formar mulheres com o mesmo espírito solidário. Ela era uma árvore frutífera, sim, por isso não podia desaparecer. Era cedo demais para Dorcas morrer. Ela ainda tinha muito que fazer e, ao devolver a vida a Dorcas, Deus deu oportunidade àquelas mulheres de aprenderem o ofício e continuar o ministério dela. Dorcas não era apenas uma mulher prendada que sabia costurar lindos vestidos. Não. Ela era uma discípula de Jesus. Dorcas dava continuidade às obras do Mestre. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ela aprendeu com Jesus a amar e a demonstrar o seu amor com atitudes, a dar atenção às mulheres, a ouvi-las, a assisti-las em todas as suas carências. Dorcas tinha um olhar clínico sobre as outras mulheres, enxergando as suas reais necessidades. Particularmente, eu trabalho com roupa e com costura, apesar de mal saber pregar um botão. Então essa personagem é muito rica para mim, é muito importante, muito preciosa para mim. Mas não tanto pelas peças que ela confeccionava, mas mais pela abnegação, pela doação, por usar o dom dela, que Deus lhe deu para abençoar os outros. E muitas vezes Deus nos dá um dom e a gente acha que não pode fazer quase nada com ele. A gente acha que ele é muito insignificante, que ele não tem valor nenhum, que ele não é como da outra minha irmã, que ela, assim, nossa, tem um dom maravilhoso, muito melhor que o meu. Mas Deus quer nos usar, cada uma de nós, minhas irmãs, na nossa singularidade. Eu penso em como precisamos de pessoas como Dorcas hoje em dia, que ajudem sem fazer perguntas, dispostas a gastar o seu tempo, mesmo que seja para oferecer um prato de comida, um copo de água, e mais que isso, para orar, que é a maior de todas as ajudas. O mundo está sedento de Dorcas. E você está disposta a ser assim? Esta é a sua grande chance de marcar a vida de outras pessoas com apenas um gesto de amor, um conselho, uma experiência a ser contada, uma atitude que pode ser pequena para você, mas que fará diferença ao outro. Se você morresse hoje, que tipo de elogio receberia dos seus amigos, dos seus familiares, das pessoas que estão ao seu redor? Pense nisso, minha irmã, e tome uma atitude de amor. Dorcas realizava grandes obras aos olhos de Deus e por isso ela foi notada pelo Senhor a ponto de ser ressuscitada. Ela não só fazia túnicas e vestidos, ela se vestia de boas obras. Olha que lindo isso. Vou falar de novo. Ela não só fazia túnicas e vestidos, ela se vestia de boas obras. Dorcas realmente marca os nossos corações, mas meu desejo é que ela não só marque, que ela nos leve a mudanças e transformações. Nos leve a olhar para o lado, olhar para o próximo e ver o que a gente precisa e pode fazer por eles. O que a gente precisa costurar, o que a gente precisa entregar, o que a gente precisa doar, de quem a gente precisa cuidar com amor. Eu gostaria de convidá-las a construir uma vida que seja notável na nossa comunidade, fazendo bem e ajudando o próximo. Que o Senhor direcione a mim e a você nesse propósito. Você é importante para Deus. Levanta, Dorcas. Então eu encerro aqui a minha breve história, o meu breve estudo sobre Dorcas e te convido a deixar um comentário sobre esse estudo, se você gostou da nossa personagem de hoje, o que mais te tocou na irmã Dorcas. E um grande abraço, obrigada pela oportunidade, espero que você também seja apaixonada por essa mulher de Deus, assim como eu sou, e que possamos a cada dia sermos mais parecidas com ela. Um abraço, em nome de Jesus, fiquem com Deus. Queremos o teu nome engrandecer, para fechar essa, e agradecer-te por tua obra em nossa vida.